E já estamos de volta com Temperando o Papo. Continuamos com ela, Master Coach Adriana Paula Souza. E ela que estava falando sobre os desafios aí do lar, né? Os casais, como reestabelecer metas, como viver bem a dois. E a gente estava falando sobre como dividir as tarefas do lar. Afinal, são muitas e na maioria das vezes a mulher também trabalha. Então fica muito pesado para ela fazer tudo o que um lar pede, que são muitas coisas, né, meninas? A gente bem sabe quantas coisas são. Mas, para nossa sorte, muitas mães já educaram seus filhos para ajudar também. Mas se não educou, a gente como mulher educa, sem problemas. E nessa hora, Adriana, quando um homem realmente não teve o hábito, não aprendeu a fazer as tarefas do lar, e muitas mulheres falam, olha, ele é folgado, ele não me ajuda, ele deixa tudo em cima do sofá, ele pede tudo pra mim e fica lá, né, meu amigo, você sentadão, assistindo Domingão lá, né, que você sabe. Aí pede uma cervejinha, né, a mulher vem atrás, pede a calabresa, a mulher vem atrás e depois você continua folgadão, né, e ainda fala da mulher, né, aí à noite ainda quer dar uma namorada e a mulher ainda tem que ter inspiração. E aí, Adriana? E assim, a culpa sempre fica na mãe, né? Na Sim. sogra, né? Sua mãe não te ensinou. Ah, mas a gente pode mãe, ensinar, mas né? minha mãe fazia tudo pra mim. Minha mãe punha até comida pra mim no prato. Fala pra assim, ele, que a gente ema, sempre ouve. amor. Cada um com seus problemas, né? Por isso que eu acredito assim, a gente como mãe, né? Quem é mãe, principalmente dos meninos, a mulher já tem uma natureza lá desde a infância de cuidar da casa, de fazer as coisas. É natural que nós, né, mães de menina, já começamos a direcioná-las para fazer as tarefas de casa. Isso vem da nossa essência, não tem como mudar isso. E os meninos, eu acredito que é importante também. Claro, tem que saber se virar, né? Sim. Né? Não, é certíssimo, gente, que não é errado, imagina. Eu venho de uma família que eu tenho 3 irmãos homens. Sim, então, e eles aprenderam? Desde pequenininho, direcionava. Meu irmão também. Arrumar teu quarto, até lavar louça, olha, é legal. Hoje, né, todos adultos sabem fazer comida. Fazer comida, tem que Cuidam saber. muito bem das suas famílias e das suas casas. Isso é super importante. Aí tem um tabu lá, tenho 5 sobrinhos, um é bebezinho ainda, tá aprendendo a falar. 3 meninos e eles já fazem, já aprenderam a partir de 4 anos, arrumar quartinho, arrumar brinquedo, que inclusive os psicólogos falam que é bom, né, que tem que ter essa organização. E em casa, quando vai visitar a titia, ajuda também, né? Ajuda é importante, viu? É importante demais. Agora a gente vai falar sobre as finanças, gente. E aí? Casou, tem um relacionamento, obviamente as finanças vai fazer parte da vida do casal. Vamos começar pela primeira delas, que é um tabu. E aí, ter acesso à conta corrente, à conta conjunta. Adriana, ou é muito opcional? Eu acredito que se há realmente uma cumplicidade entre o casal, isso não vai ser nenhum problema. Né? Sim. Saber dividir, saber compartilhar aí. Não só as dívidas, como né, os gastos também. Então, todos têm o mesmo direito. Independente de quem ganha mais, quem ganha menos. Também concordo. Né? Então, dividir. Olha, esse aqui é da casa, porque né, o homem também precisa ter uma reserva de dinheiro para ele. De repente, ele quer ir num futebol, né, ele quer sair com alguns amigos. A mulherada que adora shopping, então ela tem que ter a reserva dela também. Né? Então, assim, primeira coisa, tem que ter essa cumplicidade. Não tem que ter aquela coisa, é o seu dinheiro e o meu dinheiro. Eu acho que quando você se propõe a estar do lado de uma pessoa, né, o resto da tua vida, você tem que dividir tudo. Também acredito nisso. Eu acredito que essa divisão ela tem que ser em todos os sentidos, nas tarefas, o dinheiro, as dívidas, o amor, enfim, o carinho, o respeito tem que ser tudo por igual. E aí, quando já surge esse tabu, que em muitos casos, inclusive uma telespectadora que mandou aqui, fala deste egoísmo por parte do companheiro dela. E aí, como ter uma conversa, como buscar a solução para esse problema? O que é... Não chega a ser nem o que é seu, o que é meu, mas você não tem acesso porque eu ganho mais e já ficou uma situação assim, já entrou uma crise. O que fazer para a gente, com um jeitinho feminino, né, lidar com essa situação, lidar com essa diversidade e mostrar para o parceiro que não é uma forma de controle, é uma forma de união mesmo do casal, para eles se entenderem e, claro, construírem coisas boas juntas. Exatamente. Eu acredito que aí cabe uma pergunta muito simples, né? O porquê não compartilhar isso comigo, né?
Sim. E dependendo das respostas, procurar entender e os dois entrarem num acordo. Então, muitas vezes, através de uma pergunta simples. Por que eu não posso ter acesso? Por que eu não posso compartilhar? E ele vai dar as respostas dele. Se aquilo realmente for justificável. Se for convincente. Se for convincente, porque ele mesmo vai entender que não existe um porquê dele, de repente, não compartilhar, né? Com a esposa dele, ela ter acesso às contas dele e vice-versa. Eu acredito que é uma pergunta muito simples. Às vezes a gente tem medo de perguntar. Na maioria das vezes não é nem o problema não é nem o companheiro ou não, é a falta da pergunta. Exatamente. Né? A falta de diálogo, o medo. Exatamente. O medo nos paralisa, é tão muito, ruim, né? Muito. Mas todo mundo tem medo, É a mesma viu, gente? coisa, A gente né? tem que descobrir esse medo. Poucas né? mulheres têm coragem de perguntar para o marido, né? O que você vê de errado em mim? Porque tem medo da resposta, Menina, muitas sabia vezes. que eu nunca perguntei isso? Olha uma pergunta para eu fazer. Eu vou até tomar nota aqui, viu, gente? É importante. Viu, meninos? Perguntem. Já fez essa pergunta? Já, Marquinhos? Não? Também não. Olha só você, viu? Agora a gente assiste Temperando Papo, a gente faz, né, mulherada? E vice-versa também, né? Exatamente. E fala das qualidades também do parceiro. Eu acho interessante a gente sempre salientar as qualidades aí do parceiro, né? Muito. Bom, e agora? Casou? Nossa, quando a gente casa já cobra um filho da gente, né? É uma beleza, né? Mal casou. Gente, eu casei de verdade, no civil, não foi nem na festa. Já vieram no meu ouvido, quando que vem o filhinho? Calma, meu filho, daqui uns 5 anos, tá? Mas e aí, quando que é a hora de planejar um filho? Porque filho não é só a vontade, né? Vem todo um planejamento, até mesmo financeiro, por trás desse filho. E um planejamento psicológico também, viu, gente? Porque a criancinha vem, o estresse também vem junto. Claro que muito amor, sem sombra de dúvida, né? Que ter um filho realmente é algo incrível, não sei, tive sobrinhos, mas é algo sagrado. Mas fala pra gente aí, como planejar o filho, Adriana? Olha só, dentro do processo de coach, tá? Eu vou citar até esse exemplo para você. Nós utilizamos uma ferramenta que chama perdas e ganhos, né? Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. Né? É mais utilizado em mulheres, porque muitas me procuram e falam, Adriana, eu não sei se eu engravido esse ano ou se de repente eu vou me dedicar só da minha carreira, né? Ou se eu vou me dedicar só à minha carreira, eu quero muito ter. Então existe essa ferramenta que ela é poderosíssima, que ela te dá uma visão exata, porque assim, ok, o que você perde você engravidando, né? Você sendo mãe, porque a gente tem algumas perdas. Sim. Noites de sono, tempo, né? Isso vale tanto para o homem quanto para a mulher. A gente falou ainda há pouco da divisão de tarefas. De repente, não é só a mulher que tem que ficar lá a noite toda embalando o bebê. Claro, o homem também tem que compartilhar. De Deus, meninos. Então, existe perdas e ganhos para ambas as partes. Né? De repente, para o homem, qual seria uma perda? Ele não vai ter mais ali 100% da atenção da esposa. Ela vai dividir aquilo com o filho. E os homens reclamam muito disso, né? Exatamente. Falam que realmente quando a esposa tem um filho, há uma perda muito grande e eles ficam sozinhos, carentes, meninos. Que dó de vocês, viu? Mas né? Eles reclamam que a esposa não consegue dividir o tempo. Tem a perda do lado financeiro. Você sabe que você vai ter que, de repente, abrir mão de algumas coisas que você tinha antes, porque agora você tem uma responsabilidade, que filho é um gasto, né? Claro. É razoável aí. Né? E assim, é para a vida Principalmente toda. porque a gente quer proporcionar o melhor para os nossos filhos, né? Exatamente. Vale salientar isso também. Agora, fala pra gente, bom, até que ponto o casal pode, de repente, essas perdas, né? Na verdade, é um investimento, né? Que o filho é um investimento, é uma bênção. Mas até que ponto que o pai e a mãe têm que fazer tudo que o filho quer, tudo direcionado ao filho. Qual que é o limite aí? Porque às vezes a gente perde os limites, né? Do filho, do bom senso e começa a querer as melhores coisas e tem coisas que não são realmente necessárias, né? Exatamente. Principalmente os casais que têm possibilidades, né, de dar assim o melhor, né? Todos nós queremos dar o melhor, mas aqueles que têm mais possibilidades, digamos até financeira, né? E de repente tem um único filho, é lógico, né? Para ele vai ser muito mais fácil, ele dá tudo o que o filho quer. Sim. Mas eu acredito que tudo na nossa vida, em exagero, chega uma hora que ele passa a ser prejudicial. Sim. Ele já não é tão bom, tudo.
né? Porque pode acontecer, né? Eu já me deparei com inúmeros casais, pais, mães que falaram isso. Nossa, época que eu podia dar, eu dava. Agora que eu não posso dar, meu filho briga, ele grita, ele se sapateia. Claro. Esse é o lado, de repente, não tão bom da história. E a formação de valores também dessa criança, né? De repente a criança, você como Master Coach pode falar pra gente, a criança de repente tem tudo que ela tem, até excessivamente, ganha presentes aí todas as semanas, tudo que realmente pede, ela para não fazer, de repente, para a criança não fazer um escândalo no supermercado, na loja de brinquedos, a mãe, o pai vai, dá, o vô, vai, vem, mima, não sei o quê. E aí, a criança fica sem valores, a formação do caráter dela traz algum problema futuro para essa criança? Eu acredito que tem 2 fatores aí super importantes que têm a ver com esses valores, né? Primeiramente, o quê? É uma pessoa que, de repente, ela vai crescer não aprendendo a conquistar algumas coisas. E sim, né? ver tudo de maneira muito fácil. Porque vê tudo muito fácil. E na hora que chegar o momento da vida dela que ela vai ter que sair para conquistar as coisas, ela vai ter muita dificuldade. E um outro ponto também é realmente esse fator de negociar, né? Sim, então é muito perigoso, né? Muitas vezes você negociar com o filho, né? Barganhar com ele. Olha, eu vou te dar isso se você fizer isso. Não. Gente, isso é muito ruim. Né? Porque tudo na vida dele, ele vai ter que ter algo em troca para ele poder também dar ou contribuir com alguma coisa. Não dá, né? Gente, a gente conversou com ela, Adriana Paula Sousa, ela que é Master Coach. Para vocês que quiserem entrar em contato, por favor. Bom, eu gostaria de deixar o telefone, né, da empresa do Instituto Profissional de Coach, é 27371685. O site da gente é www.ipcoach.com.br. Agradeço a participação, viu, Adriana? Eu que agradeço mais uma vez estar aqui com você. Gente, que papo ótimo, não é gostoso conversar sobre relacionamentos? E a gente aprende muito com o Temperando o Papo, viu? Olha, no próximo bloco a gente vai receber uma convidada mais que especial. Ela que está fazendo, olha, gente, um quadro lindo pra gente. Ela chega hoje ela chega, a Isilda Félix. Daqui a pouquinho a gente acompanha, tá bom? Não saia daí não, que eu te espero no próximo bloco com Pela Outro Cá. Temperando o Papo volta já.